Boa noite, sejam todos bem-vindos, é uma alegria para nós estarmos aqui. Boa noite, Ives, boa noite, Arley, seja bem-vindo. Como de costume, vamos começar aqui do meu lado esquerdo, com o meu querido amigo Arley. Fique à vontade, a primeira pergunta é sua. Boa noite, meus irmãos, companheiros de estudos, não é? É importante demais essa sala de aula, no qual nós trocamos, né, conhecimentos. Como já foi dito muitas vezes, não significa que nós estamos sentados aqui, sabemos tudo, apenas vamos responder aquilo que nós já temos alguma experiência, aquilo que nós já estudamos. E aquilo que nós realmente não soubermos, vamos falar publicamente: eu não sei, vou procurar, vou estudar e vou trazer a resposta para vocês. Tá? Então, nós não somos sabedores e sábios, não. Pelo menos eu não sou. Tá? Bom, pode um espírito desencarnado há 2 anos ser incorporado em uma pessoa que recebeu espíritos e não é kardecista? Bom, claro que pode. Mas quando há um desencarne recente, às vezes o espírito passa, vamos dizer assim, essa transição, né? Esse recente desencarne. 2 anos ainda é recente o fenômeno do desencarne. O que acontece? A pessoa tem um tempo para adaptação ao plano espiritual. Então, até o contato, às vezes, mediúnico com outra, até através, dar uma mensagem, é necessário um preparo, é necessário bastante coisa que às vezes nós desconhecemos, que não facilita a comunicação. Mas isso não é regra geral. A pessoa que desencarna pode, sim, depois de um certo tempo, né, ela pode comunicar, mas ela terá que ter a ajuda de mentores para que isso possa ocorrer. Mas acontece um caso interessante que eu gostaria de explicar para os companheiros. O que acontece? Não é só o caso da pessoa ser médium ostensivo que ela possa manifestar, né, vamos dizer, a comunicação de um espírito. Não é assim. Todos nós somos médiums. Aí vocês podem me dizer: ó, Arley, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu sou cascão, eu sou duro, não tenho nenhuma sensibilidade para registrar espírito. Mas eu digo para vocês, todos somos médiuns. Por quê? Tem gente que já tem o quê? Essa sensibilidade mais aflorada, ele realmente sente e percebe. Outras pessoas, a maioria das pessoas, não sentem, mas são influenciadas por espíritos, sim, por desencarnados. Ele não percebe, não sente, mas às vezes há espíritos que estão próximos e podem influenciar na ideia, podem transmitir certas sensações. Isso é mediunidade. E a pessoa nem percebe, acha que é ele que está pensando, acha que é ele que está tendo aquelas ideias, e pode ser, não dele, mas de outras pessoas. Tá? Existe um caso interessante assim: quando a pessoa desencarna, ela costuma, às vezes, grande parte, ainda por não conhecer o processo, né, da vida do outro lado, ela permanece muitas vezes dentro da própria casa. É o ninho de segurança dela. Mas aos poucos a espiritualidade maior, os mentores, os espíritos encarregados daquela pessoa, levam aos poucos aquela pessoa para, né, vamos dizer, em colônias, para que ela possa ser esclarecida e aprender mais o que está ocorrendo com ela. Mas, no cerne da questão, um espírito desencarnado, recente, pode sim. Se a espiritualidade também achar que seja necessário, eles farão isso. Obrigado. Obrigado, Arley. A Mariana nos encaminhou um e-mail aqui pela internet, de uma pessoa que mora em Divinópolis,
E a pergunta dela é o seguinte: Mariana, meu nome é Lúcio Mauro, sou católico, tenho lido alguns livros espíritas, tenho 43 anos, casado, 2 filhos. Infelizmente, por causa do meu serviço, não posso frequentar muito os centros. Gosto muito das palestras, inclusive comprei o livro do Alexandre, obrigado, e li lá que as pessoas que desencarnam podem levar um tempo grande, na maioria das vezes, para reencarnar. Mas o que pode acontecer? Queria saber como isso acontece, porque meu neto é a cópia do sogro da minha filha, e meu genro não dava certo com ele de jeito nenhum, só brigavam bastante. Inclusive, meu neto tem os mesmos comportamentos que ele, as atitudes muito parecidas com o do avô. Será que pode ser ele? Talvez meu genro precise rever isso para a vida inteira, que eles nunca deram certo e tal. Você pode me ajudar? Tem como me esclarecer? Perfeitamente. Lúcio Mauro Santana. Obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito interessante. É muito difícil nós sabermos se é a reencarnação do avô. É muito difícil, quase impossível. Eu também acho que isso também não vai mudar muita coisa, na verdade, né? Mas pode ser sim, pode ser sim. Se tem uma aparência física, aí já é uma questão genética, né? As aparências físicas vêm dessa carga genética, mas se tem também traços comportamentais, né, psicológicos semelhantes, né? Pode ser também um traço de família, né? As famílias têm um traço de personalidade, inclusive, mas pode ser também realmente o mesmo espírito que está voltando. O fato é que a gente não tem como saber, e eu acho que isso também faz muito pouca diferença na realidade. Enquanto ao tempo no mundo espiritual, entre uma e outra reencarnação, ele é muito relativo, realmente. Segundo o Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, não existe um tempo exato. Isso demanda vários fatores, uma complexa engenharia, né, relacionadas a inúmeros fatores. Mas, basicamente, é o seguinte: quanto mais primitivo é o espírito, menor é o tempo dele no mundo espiritual. Por quê? Porque ele tem muito pouco a aprender lá. Até mesmo a questão psíquica, sensorial. O André Luiz, inclusive, né, Ives, afirma que os selvagens é muito comum, eles apavoram-se com o mundo espiritual. E muitos ficam ligados aí àqueles núcleos, que eles não conseguem fazer essa transição para o mundo espiritual, então eles reencarnam quase que imediatamente. Então, quanto mais primitivo, menor é o tempo no mundo espiritual. À medida que o espírito vai evoluindo, aí o tempo dele no mundo espiritual vai se dilatando, porque ele começa a consorciar o aprendizado espiritual com o aprendizado aqui no campo físico, né? E quanto mais evoluído é o espírito, mais tempo ele passa no mundo espiritual, porque ele passa a aprender muito mais do lado de lá e ser muito mais útil do lado de lá do que do lado de cá. Então, essa é mais ou menos, né, a média geral das coisas. Mas existem inúmeros fatores, inúmeros casos particulares, como eu já disse. Pode ocorrer de um espírito que morreu com um acidente, numa situação deplorável, e a espiritualidade promove para ele uma reencarnação quase que imediata. E pode ser que o espírito fique ali 10 anos, 50 anos, 80 anos, alguns séculos no mundo espiritual, dependendo da sua condição psicológica, e, enfim, são vários fatores, como eu já acabei de dizer. Mas no seu caso específico, eu penso assim, que você não deve se preocupar com essa questão, né? Porque senão você pode estar transferindo uma carga para o seu neto que não é dele, né? E isso, na verdade, vai fazer muito pouca diferença. A bem da verdade, a proposta dele, assim como a proposta de todos nós, é evoluirmos nas relações familiares, nas relações interpessoais, enfim, né? Essa é a proposta dele. O que vocês precisam dar realmente para ele são parâmetros, né? Ótimos parâmetros educacionais, comportamentais, através do exemplo, principalmente. Agora, essa outra questão, deixe que naturalmente as coisas vão de se resolver, se é que ele realmente seja a reencarnação do avô. Eu estava conversando com o Ives aqui, né, Ives? Nós estávamos trocando uma ideia, porque tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento, que ela diz que pagareis até a 3ª ou 4ª geração. E isso levou um equívoco, né, de alguns
teólogos, entendendo que os nossos netos e os nossos bisnetos pagarão para os nossos eventuais erros, né, Ives? Isso é um absurdo, porque eles não têm nada a ver com os erros que nós cometemos. Na interpretação espírita, nós entendemos o seguinte: pagareis após a terceira ou quarta geração, porque muitas vezes nós somos bisnetos ou tataranetos de nós mesmos, como pode ser no caso aqui que ele levantou, né? Naturalmente, normalmente, é assim que se procede. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós viemos no mesmo círculo, o mesmo núcleo consanguíneo e familiar, porque é ali que estão, né, os nossos arranjos de ajustes e reajustes. Então é isso. Se você quiser complementar alguma coisa, Ives, fique à vontade. Tá. Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente. E antes de dar o nosso parecer, eu gostaria de mandar um abraço à Rita de Cássia Lima, que nos acompanha lá da cidade de Sorocaba, São Paulo, assiduamente. Então, um abraço aí em nome de todos os integrantes dessa bancada. Só um acréscimo aqui. A questão do Antigo Testamento, nisso que o Alexandre acabou de citar, tinha muito a ver com o Código Civil também. As questões eram muito misturadas. Tanto é assim que se você arrancasse o braço de alguém, ou então lhe roubasse algum pertence, isso dava o direito a esse alguém te matar e matar também toda a sua família. Então era um senso de justiça extremamente desproporcional. Quando Moisés apresenta para a humanidade a questão do olho por olho, dente por dente, já foi um avanço. Porque dentro dessa realidade anterior, dessa justiça desproporcional, Moisés nos apresentou uma nova realidade. Ou seja, se você me arranca um olho, eu tenho o direito de te arrancar um olho também. Então, em comparação com essa justiça anterior, já foi um avanço. Por quê? Porque a providência divina não dá saltos evolutivos na programação dos mecanismos evolutivos da humanidade. Né? Então, é tudo dentro de um amadurecimento coletivo, espiritual, né, de toda uma comunidade. Complementando o que o Ives está falando, então Jesus vem com que proposta? Né? Ele vem exatamente dilatar esse senso de justiça, né, Ives? Então, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas fazer cumpri-la, né? Ou seja, ele não vem destruir a lei de Deus, mas fazer cumpri-la. Ele veio questionar as leis dos homens em alguns aspectos, né? E quando ele diz, olha, tinha um antigo mandamento em que se um egípcio encontrasse com um judeu, ele era obrigado a carregá-lo 100 passos, né, nas costas. Jesus disse, olha, em vez de carregar 100 passos, carregue, aliás, 1000 passos, carregue 2000 passos. Então ele já faz uma reforma desse contexto. Exatamente, pedir a capa e dê também a túnica, isso mesmo. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, que eu vou passar por ela rapidamente, porque na verdade eu não sei responder, e eu acho difícil uma resposta para essa pergunta. Pessoas que dizem que sonhar com o sol não é bom, isto é verdade? Por que dizem isto? Eu não faço a mínima ideia se sonhar com o sol é bom ou não. Eu particularmente não gosto muito do solzão, não. Então, se eu sonhar com o sol, talvez eu não ache muito bom. Mas vai depender de cada um. Mas, brincadeira à parte, não há nada relacionado a um significado maior, não. Pode até ser que tenha, mas, por hora, eu não sei responder. Agora, tem uma pergunta interessante aqui que nos chegou dizendo assim: boa noite. Jesus foi o espírito mais iluminado e evoluído que passou pelo planeta. Como explicar as palavras de Jesus na cruz, quando ele nos diz, meu Deus, por que me abandonastes? Bom, essa é uma pergunta boa, né? Uma pergunta interessante. Mas isso, aliás, toda a leitura bíblica, nós temos que tomar cuidado ao passar apressadamente por ela, para que a gente não se apegue a uma interpretação literalista
daquele conteúdo ali. A gente precisa sempre buscar e extrair uma essência, né, daquele envoltório que muitas vezes se revestia as palavras de Jesus, porque a gente tem que considerar que Jesus ele falava para espíritos. Ele não falava para a matéria, ele falava para o espírito. Então, as palavras dele, por mais material que possa nos parecer, ela era revestida de um significado profundo, né? Que a interpretação mais correta de todo o seu conteúdo viria com um amadurecimento posterior da humanidade. Existe um estudo feito por um estudioso da doutrina espírita e particularmente do Evangelho, chamado Haroldo Dutra Dias, que ele diz que, na verdade, Jesus, quando ele estava a caminho do Calvário, né, que é uma palavra que significa caveira, se eu não me engano, ele percorreu todo o trajeto dele recitando os salmos do Antigo Testamento. Então, todas as palavras dele, ele estava meio que cantando no percorrer do caminho até a crucificação. E até na cruz, depois da sua crucificação, ele continuou recitando os salmos do Antigo Testamento. Então ele faz a análise das palavras de Jesus em comparação com esses salmos do Antigo Testamento. Então ele estava cantando como uma forma de mantra mesmo, durante daquele período aflitivo até o caminho da crucificação. Então essas palavras aqui nada mais eram do que uma parte da recitação, vamos dizer assim, do recitar desse mantra que ele vinha cantando, claro, em palavras doces e suaves, durante todo o percorrer do seu caminho para a crucificação. Mas, a princípio, nós, às vezes, podemos nos equivocar. Mas como que Jesus, o Espírito puro, foi dizer isso? Por que me abandonaste? Se ele sabe da realidade e da paternidade infinitamente misericórdia e boa da providência divina. Então, era uma recitação de um salmo do Antigo Testamento. Nós temos uma pergunta que foi feita agora mesmo. Quando eu sinto vibrações que me prejudicam, quando eu sinto vibrações que me prejudicam e prejudica o filho dela de 11 anos, ela fica muito preocupada. Ela é viúva, sente a presença do esposo e o filho dela também sente a mesma presença do pai, né? Tem 3 anos e 2 meses que ele desencarnou. Olha, vamos nos colocar na posição da pessoa que desencarnou. Não sabemos nada do plano espiritual. Desencarnamos e nem percebemos, a pessoa não percebe o seu desencarne. É muito raro quando ele presencia isso. Tá? Isso por questão de misericórdia, amor divino, da lei, que quer que nós fiquemos em paz e em sossego. Isso, às vezes, é bloqueado para que a gente não perceba e se sinta mais seguro, mais tranquilo, até que nós venhamos a conhecer a realidade do fato. Bom, imaginemos que nós somos essa pessoa desencarnada. Não conhecemos nada do plano espiritual. Eu pergunto aos companheiros, aonde vocês permaneceriam? Hein? Dentro de casa. A casa é nossa. Ali está a minha cama, ali está o banheiro, ali está a cozinha, ali está o quarto, o jardim, os meus amigos à rua. Eu fiquei ali. E qual é o problema? Acontece isso. Só que nós não entendemos isso. À medida que a pessoa vai sendo... a espiritualidade procura enviar pessoas como se fossem visitas, para ir conversando com ela. Interessante que eu já, mais de 40 anos, tomando conta de reuniões mediúnicas, muitas
manifestações eram de pessoas que estavam sem entender o que estava acontecendo. Eu tenho plena certeza, se fizesse estatística, 80% das comunicações eram de pessoas que tinha pouco tempo de desencarne e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu lembro perfeitamente um que chegou e falou assim para mim: ô moço, eu estou sentado na poltrona, eles fizeram um complô contra mim, ninguém conversa comigo e não me responde. Sentam em cima de mim, tá? Eu pergunto, eles nem olham para mim. Olha, um desencarnado, que não sabe a continuação da vida. Ele está seguindo aquilo normalmente, o que é o fato, a sequência da falta de conhecimento. Mas a espiritualidade manda com carinho, alguma visita que vai conversando com ele e vai alertando. Principalmente quando a família, né, algumas das pessoas da família já tem consciência do plano espiritual. Ele pode, através do desdobramento, né, deixa o corpo ali de noite, encontra com esse parente, ele está lá, conversa com ele, né? Às vezes a consciência que ela já tem de amigos espirituais já pede para que ele venha visitar a casa ali e já comece a trabalhar com a pessoa. Tá? É muito interessante isso. Então, é a continuação da vida, gente. Ela não quebra repentinamente. Desencarnei, poxa, já estou lá na esfera tal, etc., no plano espiritual, na dimensão tal. Não é assim. O ninho de segurança, o navio ainda está preso ao porto, está amarrado ao porto. Ele não saiu para navegar para outro país, para outras dimensões. Ele vai ficar ali. E daí? Qual que é o problema? Existe um problema sim. O que ela está falando, que ela sente o quê? A vibração dele. Incomoda, ela já tem consciência disso. E o filho, que às vezes não tem consciência, já tem uma sensibilidade mais dilatada, sente isso aí. Olha, se a pessoa desencarnou com um certo processo de doença, às vezes longa, ele pode até adoecer a família. Isso acontece. Ele desequilibra a família, desajusta a família pelas vibrações que ele está. Mas isso é espiritualidade. Como eu já falei para vocês, tem recursos de ir tirando aquela pessoa aos poucos, até que ela, esclarecendo até que ela entenda. Bom, como é que se deve fazer? Converse mentalmente com a pessoa, já que sabe da presença dela ali. Converse como se fosse naturalmente, como qualquer. E na realidade é alguém da família, não é pessoa diferente. Mantenha o diálogo mental tranquilo. Faça a pergunta, o que sentir, responda. Mas deixa aquilo tranquilo, calmo, sossegado, em paz. Cria um clima gostoso para que a espiritualidade maior possa chegar e essa pessoa possa sentir a presença de pessoas mais elevadas. Os encarnados podem ajudar o campo dimensional, vibratório, para que isso possa ocorrer. Não é? A oração também de paz, lembrar da pessoa, de maneira, as coisas boas que ela fez. Isso é muito agradável. Pensar em coisas desequilibradas, pensando em ódio, coisa que a pessoa fez de errada, aquilo vai dar um impacto negativo. Então, qual que é a posição? Serenidade, quem está na dimensão de cá, oração, conversa mental, como se estivesse conversando naturalmente com as pessoas e pedindo a espiritualidade que possa interferir no caso. Gente, tudo tem um tempo. Tudo tem a sua maturação e o tempo certo de cada passo. Já foi falado aqui. Muito bem. Boa noite. Tenho uma cunhada que é hiper difícil e me incomoda muito. Ela é egoísta, mal educada, mal-humorada, grossa com muitas pessoas. Deve ter alguma qualidade, né? Como lidar com isto?
tenho medo de reencarnar juntas novamente. Essa possibilidade é grande, viu? Como lidar com ela para não sentir essa aura ruim que ela emana? Bom, cai mais ou menos dentro daquilo que o Arlen acabou de falar, né? Quer dizer, vigilância mental, oração. E quando a gente fala oração dentro da perspectiva espírita, não é aquela oração no termo que a gente está acostumado, né? Oração no sentido lato da palavra, né? O sufixo ação é movimentação, né? Ou o prefixo ora é agora, quer dizer, ação agora no bem, evidentemente, né? Então, uma mudança de postura da sua parte para você não entrar na mesma frequência, na mesma sintonia com ela. Agora, o que me preocupa um pouquinho aqui, quando você aponta as qualidades dela, né? E são várias aqui. Tem a famosa teoria do espelho, né? Não estou dizendo que seja o seu caso, mas aquela teoria do espelho que, inclusive, na questão 919, né, Ives, que o autoconhecimento, inclusive assinado pelo Espírito de Santo Agostinho, ele sugere que os defeitos, né, que enxergamos nos outros são os nossos próprios defeitos. Essa teoria do espelho é nesse sentido, quer dizer, dentro dessa engenharia divina, né, que é muito perfeita, os nossos defeitos se refletem no outro, e nós nos enxergamos no outro. Para quê? Para que a gente possa buscar, poxa, isso está me incomodando, mas será que eu também sou assim? Será que eu estou assim? Então, acho que você deve observar muito essa questão. Por que isso está te incomodando? Talvez seja uma dica aí para você começar a repensar sobre o seu próprio comportamento. Quer falar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa assim. Pode falar. Interessante que é o seguinte, realmente essa questão do reflexo no espelho, aquilo que irrita na outra pessoa é exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Olha, nós somos uma pessoa tão azeda, tão chata, tão aborrecida. Eu já comentei isso aqui com a gente, aqui, né, nessa mesma sala. Eu desafio qualquer um a entrar para dentro de um quarto escuro, apagar a luz, não pode pegar livro, não pode acender a luz, não pode sair de si, não pode sair, não. Vai ficar meia hora consigo mesmo. Olha, nós somos tão chato, tão azedo, que a gente, no instante, corre para uma leitura, para uma novela, para uma televisão, alguma coisa, porque a gente não suporta a gente mesmo. Quando nós já estamos de bem conosco mesmo, é tão gostoso ficar com a gente. A gente busca outras coisas, é fuga da gente mesmo, que a gente não aguenta a gente mesmo. Imagina o marido aguentar a gente, a esposa aguentar a gente, o filho aguentar a gente, se a gente não nos suporta. E essa questão do espelho, Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado A Família, né, que geralmente a família é um núcleo de reflexos, né? Ele está querendo dizer justamente essa questão de espelho, né, que muitas vezes aquilo que me incomoda no outro é exatamente aquilo que eu sinto incomodado também em mim mesmo. Tem uma historinha para a gente ilustrar, que teve um senhor, tinha aproximadamente 80 anos de idade, 50 e poucos de casado, e aí ele ligou para o médico da especialidade otorrinolaringologista, querendo marcar uma consulta, não para ele, mas para a esposa, que segundo ele estava ficando surda. E aí ele ligou para o médico e falou assim, olha, eu queria marcar uma consulta com minha esposa, porque ela está ficando surda, e eu gostaria de viver dignamente com ela até esse nosso finalzinho, né, de vida, de existência. Aí ela falou assim, pois bem, a gente pode marcar sim. E marcaram a consulta lá. Só que faz o seguinte, faz um teste com ela, quando você chegar em casa, chega a uma determinada distância e fala alguma coisa numa voz natural. E aí, se ela não escutar, você vai se aproximando e repetindo a mesma coisa. Nem que você tenha que chegar do lado dela e falar o que você tem para falar, o que vai ajudar no diagnóstico. E aí, tá bom. Ele chegou uns 15 metros da esposa, a esposa estava no fogão, e ele disse assim, amor,
que tem para a janta? Silêncio. Se aproximou um pouco. Amor, o que tem para a janta? Silêncio. Aproximou mais um pouquinho. Amor, o que tem para a janta? Silêncio. Chegou do lado dela, até colocou a mão na cintura e disse: amor, o que tem para a janta? Já falei 4 vezes que frango, poxa. Quer dizer, o surdo era ele, né? E ele não estava percebendo isso. Então, muitas vezes na vida é assim, aquilo que a gente aponta nos outros também fazem parte de nós. Não estou dizendo que é o caso de quem fez a pergunta, evidentemente, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas é sempre se não é o seu caso, é sempre uma oportunidade que você está tendo de autoconhecimento, de exercício de controle interior. Porque a paciência a gente só adquire exercitando-a, né? Só complementar aqui. Então, é isso aí que o Ives falou, né? A pessoa que fez a pergunta não se sinta ofendida, né? Nós não temos esse objetivo. Sobre essa dificuldade de relacionamento com essa pessoa, entenda isso como uma oportunidade de evolução da sua parte, né? Aquela história, a pedra que lapida o diamante é sempre mais dura do que o próprio diamante. Senão é a pedra que seria lapidada, né? Então, se essa criatura é tão desafiadora para o seu convívio, começa a olhar para ela como uma oportunidade de você se melhorar dentro desse relacionamento em que você pode muito ganhar com isso. Vamos, então, dar uma guinada completamente no assunto. Eu acho que o Ives não fez a pergunta dele, se você não se importa. Perdão. Não, tá bom? Problema não. Quer responder? Pode responder. Não, é a sua vez. Eu me enganei. Eu vou responder. A minha também é breve. Ives, boa noite. Agradeço a quem fez a pergunta. O que a doutrina espírita fala sobre astrologia? Existe mesmo influência de astros, signos, ascendentes e influências na personalidade da pessoa? Existe, né? Emmanuel, no livro O Consolador, eu não me recordo a pergunta, ele diz que existe uma influência sutil dos astros, mas não é uma influência determinante da personalidade. É bom que a gente compreenda isso. Mas alguma relação com o nosso comportamento, alguma relação com o nosso modo de ser, tem sim. A gente ainda também não tem conhecimento para explicar que tipo de relação é essa. Mas existe uma sutileza por trás disso daí, que certamente futuros estudiosos que se debruçarem sobre o assunto vão descobrir com maior nitidez do que nós. O que a gente tem para falar, em princípio, é que existe uma determinada influência. Agora, é preciso a gente fugir daquele misticismo, né, que as revistas apresentam, revista Tititi, revista isso, revista aquilo, né, que coloca lá um horóscopo e dizendo um monte de coisa, muitas das vezes inverídicas, né? Então, com certeza, isso aqui tem que ser alvo de um estudo sério, que possa nos determinar futuramente o tipo de ligação existente. Só complementando aí, Ives, do ponto de vista físico, né, os nossos corpos eles são compostos por átomos que vieram de diversas estrelas, né? Então, tudo existe uma ordem cósmica, mas como o Ives colocou, tem que tomar muito cuidado com as questões místicas, né? A astrologia, ela seria meio que mãe da astronomia. Numa época que as pessoas não tinham conhecimento da ciência, então elas, né, divagavam em questões astrológicas e meio místicas, assim como a alquimia foi mãe da química um dia, né? Então tudo tende para a evolução. Tem que tomar cuidado com as questões de natureza mística realmente, porque senão a gente volta ao passado, né? Os companheiros, se me permitirem, antes de responder a pergunta, eu gostaria de falar alguma coisa também nisso aí, de forma bem rápida. Os astros influenciam, sim, as pessoas. Como? Tanto é que nós vemos a maré. A Lua influencia através da força da gravidade. E isso faz com que nasçam certas espécies de plantas no tempo de Lua X ou Y,
Tá? A agricultura influencia na agricultura e influenciam na própria biologia do ser humano. Não no sentido místico, igual está dizendo, mas fisicamente, biologicamente, ele influencia sim. Tanto é que ele levanta as águas dos mares, né, pela questão da gravidade, que são as marés altas e baixas. Então, influencia, sim, dentro da questão vegetal. Aí é uma influenciação muito grande. Até o nosso cabelo. Tem a data correta, vamos dizer assim. Influencia, sim, na própria biologia do corpo físico. Né? Bom, a pergunta é o seguinte. Quando você souber a data correta do cabelo crescer, você me fala. Eu não sei. Será por quê? Eu já estou até deixando crescer embaixo para compensar o que está perdendo em cima, sabe? Bom, gente, o que são os santos na vida espiritual? O que significa? Olha, a igreja majoritária, com todo o carinho e respeito que a gente deve a ela, eu vim de lá também. Tem muitas pessoas que são elevadas a santos. Muita gente com exemplo extraordinário de vida que nós devemos aprender com eles, sim. São pessoas dignas que doaram a si para o ser humano. Tá? Lindo. Eu adoro ver histórias de santo para ver o exemplo extraordinário que isso nos causa, o impacto que isso causa benéfico em nós. Mas a questão da canonização, no qual eles decidem que a pessoa vai ser santa ou não, existem erros. Tanto é que a gente sabe disso, que tem muitos santos, ditos santos, que já foram, né, colocados aí como santos, no plano espiritual não são, não. Não são. Muitos daqueles que foram, são sim. Tá? Interessante que, só para dar um exemplo aqui para vocês, o que ocorreu comigo dentro de uma reunião mediúnica é conectado com esse assunto. Aqui dentro de Divinópolis, Deus que eu entendo por gente, eu nasci na esplanada, em frente à minha casa, uma senhora foi assassinada pelo marido. Eu lembro que até no portão tinha marcas ainda da violência lá dessa pessoa, perto do campo ferroviário. Você lembra qual que é o nome dela? Exatamente, a Antônia. Eu morava em frente à casa dela quando era pequena. Então ela foi enterrada e com o tempo o que aconteceu? Ela foi considerada santa. Tem muito tempo que eu não vou ao cemitério. Não por preconceito, não vou. Bom, acontece que lá, da última vez, cheios de vela, cheios de pedido, e as pessoas fazendo oração, etc, etc. Teve uma vez, numa reunião mediúnica nossa, a pessoa chegou, manifestou, era a Antônia. Sabe o que ela falou para mim? Moço, pelo amor de Deus, vá lá no cemitério e fala para todas aquelas pessoas que estão lá, que quando elas pensam em mim, eu recebo essas informações, esses pedidos, dentro de mim, eu sinto como se fosse uma caixa acústica, e isso me repercute. Eu quero descansar, eu quero paz, eu preciso de silêncio, eu preciso de conforto, eu não tenho nada que eu possa fazer, eu não tenho condições ainda de ajudar as pessoas. Ela sabia que estava desencarnada. Eu desencarnei de uma forma violenta e isso me prejudicou bastante. Eu ainda estou bem debilitada e desequilibrada. Eu não sei por que as pessoas me pedem isso ou aquilo. Eu estou desesperada. Pelo amor de Deus, eu estou falando do jeito que ela me falou. Pelo amor de Deus, vai lá no meu túmulo onde que está o meu corpo. Eu não estou lá. Pedem para que não peçam, para que deixe-me em paz. Eu pergunto, eu tive coragem de ir lá? Não, eles iam me chamar de louco. Apenas pedimos
ali encaminhamos ela pela espiritualidade dentro da reunião, que desse passe calmante, que ela pudesse dormir, ficar mais tranquila e se isolar o máximo possível dos pedidos descabidos que as pessoas faziam para ela. Tá? Obrigado. A respeito da evolução espiritual, como que a espiritualidade vê a guerra e a destruição entre os povos? Exemplo, terroristas, homem-bombas e tal, né? E agora a gente tem aí esse Estado Islâmico, né, fazendo barbaridades. Bom, a espiritualidade superior vê isso com muita tristeza, obviamente, né? Porém, compreendem o estágio evolutivo nosso. Nós estamos ainda no estágio de crianças, fazendo besteiras por aí. Então, a verdade é essa. Eles veem mais ou menos dessa maneira. E é bom lembrar também que nós estamos passando por um momento de transição. A gente sempre fala isso aqui na doutrina espírita, né? E, de fato, estamos mesmo. E a transição ela é comparada mais ou menos como uma reforma. Nós estamos passando por um momento de reforma. E os momentos de reforma, eles mexem realmente nos alicerces da sociedade, né? É como se fizéssemos uma reforma dentro da nossa própria casa. Durante um período, né, dona Nilce, ali a gente faz aquela reforma, aí fica tudo fora do lugar, fica tudo difícil, né? Aí você tem pintor, você tem eletricista, você tem pedreiro, todo mundo trabalhando naquele ambiente, tudo fica muito tumultuado, né? No final da reforma, porém, as coisas voltam ao normal e ficam deliciosas, não é isso? É o momento que a Terra está passando, gente. Nós estamos passando por momentos de ajustes, né? Alguns espíritos, esses espíritos mais repetentes no mal, estão tendo as últimas oportunidades, infelizmente estão cometendo erros sucessivos e, naturalmente, nós já começamos um movimento, já há algum tempo, um movimento de separação desses espíritos do planeta. É o que na Bíblia, metaforicamente, a gente vai entender como a separação do joio e do trigo. Essa separação precisa acontecer. É o fim dos tempos. Mas não é o fim dos tempos da Terra, nem da raça humana, muito pelo contrário. É o fim dos maus tempos, o tempo da maldade, da ignorância, da leviandade. Então, este momento em que nós estamos passando, que é um momento que não vai acabar de uma hora para outra, evidentemente, é um momento que já começou, acredito que já há alguns séculos, quando, por final, isso tudo se ajustar, quando a reforma acabar, a Terra vai entrar realmente num período de paz, um período de regeneração, aonde o mal tornará-se exótico, né? Então, cabe a cada um de nós, principalmente nós que já temos a consciência desses fatos, buscarmos a nossa reforma íntima, porque, eu não digo reforma, até não gosto dessa expressão, né? Dessa mudança, dessa melhoria, dessa evolução, porque a mudança da coletividade só vai acontecer com a mudança individual. Então, nós temos que buscarmos nos melhorarmos nos nossos comportamentos diários, estarmos sempre emitindo pensamentos positivos, né, e contribuindo no meio onde nós estamos vivendo, com posturas e com palavras de otimismo, e entender que isso são ajustes, né? É a lei de ação e reação funcionando de uma forma individual e principalmente de uma forma coletiva. Então, nós devemos olhar para este momento, não com uma visão pessimista, né, com uma visão catastrófica, mas ao contrário disso, entendendo que é um período que nós precisamos passar para os nossos acertos de contas e que, no futuro, que quem dera, quem Deus quiser, nós estaremos de novo aqui, reencarnados neste planeta, nós vamos colher aquilo que nós viemos buscando, que é essa paz espiritual que tanto desejamos. Pergunta diz: boa noite. Já estou frequentando essa casa há quase 2 anos. Gosto de tudo que estou aprendendo aqui. Sou católico praticante, vou à missa todo domingo e comungo. Não tenho coragem de contar para ninguém que venho até aqui. Minha família é muito rigorosa. Estou errado em não fazer uma escolha? Hoje me sinto muito mais cristão.
Então, o cristianismo é justamente essa abertura, né, que quebra barreiras do sectarismo religioso, né? Na verdade, nós somos uma única família, que é a família humana. Para o cristão não existe barreiras, não existem portas que nos separem do encontro de uns para com os outros, né? Agora, com relação ao que você não conta para ninguém que vem até a casa espírita, tudo é no momento certo. Se você sentir que vai gerar um conflito, que vai gerar um desacordo, uma desavença dentro da sua casa, se essa notícia que você está frequentando aqui, você supor ser mais prejudicial do que o seu silêncio, continue no silêncio. Se a gente for recordar do livro há 2000 anos, 50 anos depois, muitos dos primeiros cristãos, eles iam escondidos, estudar o evangelho nas catacumbas, escondidos da própria família. E não falavam nada, para evitar esse tipo de conflito que pode acontecer com uma notícia, vamos dizer assim, mais abrupta daquilo que você está fazendo. E com a mudança do seu comportamento, você vai chamar a atenção. E no momento certo, essa sua mudança, ela vai se tornar mais nítida e vai despertar uma curiosidade naqueles que o cercam. Eu digo isso por própria experiência da minha avó falecida recentemente, que a princípio ela tinha uma resistência tremenda com a doutrina espírita. Qualquer coisinha errada que acontecia na vida da gente, é porque você é espírita, é porque vocês são espíritas, né? Lá atrás, depois ela mudou muito o comportamento dela. Ela mudou porque ela viu que nós também fomos mudando. E no final, a gente até teve a bênção dela vir na casa espírita, tomar passe. Depois ela ia confessar para o padre, claro, que veio à casa espírita tomar o passe. Mas, pasmem, né? Uma oportunidade, ela chegou para confessar para o padre, padre, pequei. Fui na casa espírita e recebi uma mão em cima de mim, saculejando. E ele falou assim, já foi perguntando, né, quantos Pai Nosso, quantas Ave Maria? Falou assim, não, tem disso não, isso não é pecado, não, continua indo. Né, continua indo, olha, meu irmão vai. Quer dizer, ela deu sorte de pegar um sacerdote com a cabeça aberta, com esse sentimento cristão que você está fazendo despontar dentro de você. Né? Então, meu amigo, não se preocupe, tá? Até eu relevava muitas coisas que ela falava, porque ela chegava e falando assim, espiritismo é coisa do diabo. Eu falei assim, nossa, vó, então eu sou do diabo, viu? Eu apaixonei, me desculpa, né? Mas a gente sabe que reconhece a árvore pelo fruto. Jesus, ele já nos alertava, prova do fruto. Se o fruto for bom, procede de árvore boa. Muito obrigado.